E se eu te dissesse que cada faraó que você destrona abre um portal para o infinito, que cada tirano que você expulsa, ele libera um tesouro que sempre foi seu, que a mesma porta por onde eles entraram pode ser a porta por onde eles saem. Você passou 2 vídeos entendendo a prisão, você identificou os 7 faraós, você encontrou o seu Egito pessoal, você lembrou quando cada um deles entrou. Agora chegou a hora mais importante, a hora de atravessar, de sair, de se libertar. Mas não é um pulo mágico, tá? É uma travessia. E toda travessia, ela precisa de portais. São 7 portais, um para cada faraó destronado. E quando os 7 estão abertos, algo extraordinário acontece. Antes de revelar os portais, eu preciso te avisar de algo crucial. Existe uma ordem certa para atravessar. Não é qualquer ordem, é a ordem que os nossos ancestrais descobriram, a ordem que funciona de verdade. Na Bíblia, nós vemos esse padrão se repetir, tá? 40 dias e 40 noites de dilúvio para renovar o mundo inteiro. 40 dias de Moisés no Monte Sinai para receber a Torá. 40 anos no deserto para transformar uma geração de escravos em um povo livre. E tem mais, o Maharal de Praga, ele explica assim, 40 dias é o tempo que leva para o embrião humano se formar no útero, e é o tempo da gestação inicial, é o tempo que leva para algo completamente novo acontecer. Sabe o que é isso? É quando a alma entra finalmente naquele corpo. E aqui está o segredo, não é sobre contar dias, é sobre atravessar as camadas, é como uma gestação espiritual. Você não apressaria um bebê para nascer antes da hora, não é verdade? Da mesma forma, a transformação da alma, ela tem o seu ritmo divino. Pode ser mais rápido para alguns, mais profundo para outros. O que importa é nascer de novo do outro lado. Você está pronto para atravessar? Deixa eu te explicar o que é Ma'avar. Ma'avar em hebraico significa travessia. Não é um pulo, não é um voo, não é um teletransporte, é uma travessia. É passo por passo, portal por portal, é uma transformação por transformação. Sabe por quê? Porque transformação real não acontece num estalo, ela acontece atravessando. Os nossos ancestrais, eles atravessaram o Mar Vermelho. Está escrito no Êxodo, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Repara que está escrito, eles entraram pelo meio, eles não voaram por cima, eles não deram a volta, eles atravessaram pelo meio, com água dos 2 lados. Eles estavam com medo? Sim. Eles tinham dúvidas? Também sim. O Midrash conta algo extraordinário. As águas, elas não se abriram até que um homem chamado Nachshon ben Aminadav, ele entrou na água. Ele entrou até os joelhos, até a cintura, até o pescoço, até o nariz. Só quando a água chegou nas narinas dele, quando ele estava literalmente quase se afogando, é que o mar se abriu. Qual a mensagem? A travessia, ela exige que você entre primeiro. O milagre não vem antes da coragem, vem depois. Mas eles atravessaram. E do outro lado, liberdade. O seu Egito pessoal também precisa ser atravessado, não contornado, não evitado, atravessado. Para atravessar, você precisa de portais. Portais são passagens, são aberturas na prisão, são saídas do seu cativeiro. Cada faraó que governava você, quando ele é destronado, ele abre um portal específico, ele libera um tesouro específico, ele restaura uma parte sua que estava sequestrada. É como se cada faraó tivesse sentado em cima de um baú, guardando algo que é seu por direito. Quando você destrona ele, o baú se abre e esse tesouro ele é liberado, a luz volta a brilhar. Mas aqui está o segredo, não adianta saber que os portais existem, você precisa atravessar. Não adianta você conhecer o caminho, você precisa caminhar. Não adianta você ter um mapa, você precisa fazer a jornada. Quem nunca soube exatamente o que precisava fazer, mas não fez? Quem nunca teve toda a informação, mas não transformou em ação? Tem um ensinamento na Ética dos Pais que diz assim: Lo midrash ikar ela não é o estudo que é essencial, mas a ação. Você pode saber de
tudo sobre liberdade, mas se você não age, você continua escravo. Por isso que informação sozinho não liberta. Conhecimento sem prática não transforma. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 1000 livros, fazer 1000 cursos, mas se você não atravessar, você continua no Egito com PhD em escravidão, mas ainda escravo. A travessia exige coragem, exige decisão, exige ação consistente. Não é sobre velocidade não, é sobre atravessar de verdade. Agora deixa eu te contar a diferença entre o que todo mundo oferece e o que eu vou revelar aqui. Todo mundo te vende motivação. Eu te ofereço aqui transformação. Não é sobre gritar mais alto, é sobre caminhar com método. Não é sobre se emocionar num final de semana, é sobre mudar a programação da alma. Olha só, quando você vai num evento motivacional, você sai de lá voando. Segunda-feira você já está no chão. Sabe por quê? Porque mexeram com a sua emoção, não com a sua estrutura. Te deram anestesia, não fizeram a cirurgia. O que eu vou te mostrar é diferente. São 7 portais que eles são baseados em 3.300 anos de sabedoria. Eles são testados por gerações, eles são refinados pelos sábios, eles são preservados pela tradição. Cada portal tem um antídoto específico para o faraó, uma frase de poder em hebraico, práticas sagradas que reconstroem a alma, um sinal claro de travessia. Não é uma teoria bonita não, é uma prática transformadora. Não é filosofia abstrata, é ação concreta. E tem mais, quando você atravessa os 7 portais, você conquista o que eu chamo dos 4 P's. Paz, que é Shalom, porque a ansiedade não te governa mais. P de propósito, Tahlit. Você sabe exatamente o seu propósito de vida, o motivo pelo que você veio aqui. P de prosperidade, Shefa, uma abundância que flui naturalmente na sua vida. E plenitude, que é Shlemut. Todas as partes de você se integram. Quem não quer isso? Quem não busca isso? Quem não daria tudo por isso? Mas a maioria das pessoas busca no lugar errado, fora, em vez de atravessar para dentro, em coisas, em vez de transformar o ser, em outros, em vez de libertar a si mesmo. Os 7 portais são passagens internas, são travessias da alma, são libertações do seu ser. E cada um tem o seu tempo sagrado, o seu processo, a sua revelação, como o trigo que ele precisa de tempo para amadurecer, como o vinho que ele envelhece até ficar perfeito, como Abraão que deixou Ur Kasdim rumo ao desconhecido. Ele não sabia quanto tempo levaria, mas ele sabia que ele precisava ir. Tem algo mais. Em novembro eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Algo que vai mudar tudo. Mas deixa eu te mostrar primeiro os 7 portais, porque você precisa entender a travessia para entender o que eu vou te oferecer. Você precisa conhecer os portais para saber o valor do que vem, precisa sentir a possibilidade para poder agarrar a oportunidade. Então preste atenção nos 7 portais, porque cada um é uma revolução. O primeiro portal é o portal da ação. Ele se abre quando você destrona o faraó adiador. O tesouro liberado é o poder de realização, a capacidade de completar, a força para manifestar. O antídoto para o adiador é uma frase poderosa. Hayom. Hoje é o dia, não amanhã, não semana que vem, não ano que vem, Hayom, hoje. Sabe por que essa palavra é tão poderosa? Porque ela aparece mais de 100 vezes no livro de Deuteronômio. Hayom Anochi Metzavecha, hoje eu te ordeno, vê, hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não um dia, não quando você estiver pronto, Hayom, hoje. O Baal Shem Tov ensinou que Hayom é o único tempo que realmente existe. O passado já foi. O futuro ainda não é. Só existe hoje. A prática é simples. Microações completadas. Não projetos gigantes. Microações pequenas, realizáveis, mas completadas. Pode ser arrumar uma gaveta, pode ser fazer uma ligação, pode ser escrever um parágrafo ou pagar uma conta. Algo pequeno, mas completo.
completo. Como você sabe que você atravessou esse portal? Você para de adiar, você começa a finalizar. Projetos parados ganham vida, ideias viram realidade, promessas viram ações. Sabe aquela lista de um dia eu faço? Começa a ser riscada. Um item de cada vez, mas está sendo riscado. O provedor ambicioso, ele finalmente começa a multiplicar. O batalhador resiliente, ele começa a organizar. Ação gera ação. Realização gera realização. Momentum se constrói e o adiador perde o trono. O segundo portal é o portal da coragem. Ele se abre quando você destrona o faraó paralisador. Qual tesouro liberado? Presença destemida, capacidade de aparecer, poder de se expor. O antídoto para o paralisador, Hinene, eis-me aqui. Essa é uma das palavras mais sagradas da Torá. Quando Deus chamou Abraão, ele respondeu Hinene. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele respondeu Hinene. Rashi, ele explica que Hinene é a linguagem da humildade e da prontidão. É dizer, aqui eu estou, disponível, presente, pronto para responder ao chamado, mesmo se eu estou com medo. Hinene, aqui eu estou, presente, visível, disponível. Não precisa ser heróico, só corajoso. Falar numa reunião, pedir aquilo que você precisa, dizer não quando necessário, mostrar o seu trabalho, expressar a sua opinião. Pequenos atos de coragem que quebram a paralisia. Como você vai saber que você atravessou? O medo ainda existe, mas ele não te paralisa mais. Você sente medo e você age assim mesmo. Você sente vergonha e você aparece assim mesmo. O provedor, ele começa a arriscar com sabedoria. O batalhador, ele começa a pedir ajuda. O recomeçador, ele começa a confiar de novo. Coragem não é ausência de medo, é ação na presença do medo. Como está escrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz, tá, que não haverá vale. Diz que você vai atravessar mesmo assim. E cada ato corajoso, ele enfraquece o paralisador. O terceiro portal é o portal do propósito. Ele se abre quando você destrona o faraó desorientador. O tesouro liberado, clareza de missão, direção definida, sentido revelado. O antídoto para o desorientador é Yesh Tahlit. Há um propósito. Tudo tem propósito, cada passo, cada erro, cada desvio, cada retorno que você faz, tudo faz parte do Tahlit, do propósito maior. O conceito de Tahlit, ele vem de uma raiz hebraica muito sagrada, que significa fim ou objetivo final. Mas não é um fim distante, é o objetivo que dá sentido a cada momento. Está escrito em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No livro de Esther está escrito, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à realeza. Esther, ela não sabia o plano completo, mas ela sabia o próximo passo. A prática, decisões claras e consistentes. Não precisa ser grande, somente claro, sem talvez, sem veremos, sem não sei, sim ou não, faço ou não faço, vou ou não vou, uma decisão clara, uma decisão definida. Como você vai saber que você atravessou? Você para devagar, você começa a caminhar. Pode não saber ainda o destino final, mas você sabe o próximo passo e isso basta. O provedor, ele descobre para que multiplica. O batalhador, ele entende por que ele luta. E o recomeçador, ele sabe para que ele reconstrói. O propósito não é um destino distante, não. É o próximo passo claro. E quando você tem clareza do próximo passo, o desorientador, ele perde o poder. O quarto portal é o portal do amor próprio. Ele se abre quando você destrona o faraó devorador. O tesouro liberado, relacionamentos saudáveis, limites sagrados, amor verdadeiro. O antídoto para o devorador, Anikadosh. Eu sou sagrado. Você é sagrado. O seu tempo é sagrado. A sua energia é sagrada. Sua essência é sagrada. Isso não é autoajuda moderna, não. É um mandamento bíblico. Está escrito no Levítico, Kedoshim Tiyu,
ki kadosh ani. Vocês serão santos porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Está escrito que Kadosh significa separado, apartado, não no sentido de isolamento, mas na distinção. Você tem um valor único, você tem fronteiras sagradas. E o sagrado tem limites, ele tem bordas, ele tem proteção. No Templo de Jerusalém havia limites, haviam áreas onde só certos níveis de santidade podiam entrar. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque o sagrado ele exige respeito, inclusive respeito de si mesmo. A prática, estabelecer limites sagrados, dizer não para algo que drena, dizer sim para algo que nutre, proteger o seu tempo, guardar energia para você, não se esvaziar completamente. Como você vai saber que você atravessou? Você dá sem se esvaziar, você ama sem desaparecer, você ajuda sem se anular, você está presente sem sumir. O provedor, ele para de se sacrificar pela família, o batalhador, ele para de carregar um mundo sozinho nas costas, o recomeçador, ele para de se anular para ser aceito. Amor próprio não é egoísmo, é pré-requisito para amar os outros. Você não pode dar de copo vazio, e quando você se torna sagrado para si mesmo, o devorador não tem mais o que devorar. O quinto portal é o portal da abundância. Ele se abre quando você destrona o faraó consumidor, o tesouro liberado, prosperidade natural, fluxo constante, suficiência permanente. O antídoto para o consumidor, dai-lhe, eu tenho suficiente. Não vou ter, não terei, eu tenho agora. Essa frase vem de uma história poderosa em Gênesis 33. Jacó, depois de anos separado de Esaú, finalmente ele se encontra com seu irmão. Esaú diz, eu tenho muito, mas Jacó responde com uma palavra diferente, dai-lhe, não tenho muito, mas eu tenho o suficiente. A diferença é incrível. Muito nunca é bastante, sempre quer mais. Suficiente é um estado de plenitude, de reconhecimento, de paz. O rei Salomão, ele diz que aquela pessoa que tem desejo, por exemplo, por dinheiro, ou seja, ele tem muito, quer mais, então ele nunca fica satisfeito. Por outro lado, a pessoa que sente que ela tem tudo que ela necessita, toda a sua suficiência, ela fica plena em paz interna. Isso não significa falta de ambição, significa que você entende que você está recebendo tudo que você precisa. A prática, dar antes de receber. Pode ser pequeno, pode ser uma moeda, pode ser um reconhecimento, pode ser um sorriso, uma ajuda, mas dar primeiro, sem esperar retorno, sem calcular volta, simplesmente dar. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que tzedakah, caridade, não é apenas bondade, é uma justiça, é reconhecer que tudo vem de Deus e flui através de você. Como você vai saber que você atravessou? Dinheiro para de ser uma obsessão, vira uma ferramenta, para de faltar e começa a fluir. Você gasta e volta. O provedor começa a multiplicar exponencialmente. O batalhador, ele sai do modo sobrevivência e o recomeçador, ele reconstrói com abundância. Quando você se reprograma para a abundância, o consumidor, ele perde a sua função. O sexto portal é o portal do perdão. Ele se abre quando você destrona o faraó acusador. O tesouro liberado, leveza existencial, paz interior, liberdade da culpa. O antídoto para o acusador, slicha, perdão concedido. Não vou pensar em perdoar. Não talvez um dia, slicha. Está perdoado, agora completamente. Yom Kippurim é o dia dos perdões. A liturgia desse dia, ela repete sem parar, Selichá, Selichá, perdão, perdão e perdão. O Talmud ensina algo revolucionário. Quando a tchuvá, o retorno, ele é motivado por amor, as transgressões intencionais são transformadas em méritos, ou seja, os seus erros, eles se tornam parte do seu crescimento. O Maimônides, ele diz que o que é a tchuvá completa, o retorno completo, é quando Deus, que conhece todo o nosso interior, todos os nossos segredos, ele testemunha que aquela pessoa nunca mais vai voltar àquele pecado. Não é sobre
sobre uma autopunição eterna, é sobre uma transformação genuína. A prática é o ritual do auto-perdão regular, consistente. Eu me perdoo por um erro recente, uma falha antiga, uma culpa carregada, um perdão consciente, um perdão verbal, um perdão definitivo. Como saber que você atravessou? A culpa perde o poder. Você erra e corrige. Você não erra e se castiga eternamente. Responsabilidade? Definitivamente sim, culpa não. O provedor, ele para de se punir por não ter mais. O batalhador, ele para de se culpar pelas dificuldades, e o recomeçador, ele para de se castigar pelo passado. Perdão é um portal, ele liberta você, ele liberta outros, ele liberta a sua vida para ela fluir. Quando você se perdoa, o acusador não tem mais do que acusar. O sétimo portal é o portal da verdade. Ele se abre quando você destrona o faraó enganador. O tesouro liberado é autenticidade total, é uma expressão genuína, é a vida real. O antídoto para o enganador, ani emet, eu sou verdade. Eu não pareço verdadeiro, eu não tento ser verdadeiro, eu sou verdade, essência, real. E tem algo muito profundo sobre a palavra emet no hebraico bíblico. Emet é formado por 3 letras. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, Mem, que é exatamente a letra do meio, e Tav, que é a última letra do alfabeto. A verdade, ela vai do começo ao fim. Ela não pode ser pela metade. Ou é verdade completa, ou não é verdade. O Talmud, ele ensina, Chotamosh lakadosh baruch hu emet, o selo de Deus é meter a verdade. Quando você vive em verdade, você carrega dentro de si a assinatura do Criador. A prática, expressar verdades regularmente sobre você, sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você quer, sem máscara, sem filtro, sem edição, uma verdade pura. Como saber que você atravessou? As máscaras caem naturalmente, você não consegue mais fingir, não porque você não sabe, você não quer, você não precisa. O provedor, ele mostra as suas vulnerabilidades. O batalhador, ele revela seus medos. O recomeçador, ele expõe suas feridas, e algo mágico acontece. Quando você é verdadeiro, você atrai verdade, você atrai pessoas verdadeiras, amor verdadeiro. Quando você vira verdade, o enganador não tem mais como enganar. Agora você conhece os 7 portais, você sabe como cada faraó destronado, ele libera um tesouro. Você entende que a travessia tem o seu ritmo sagrado, e você já compreende a diferença entre motivação temporária e transformação real. Mas saber não é atravessar. Conhecer o caminho não é caminhar. Ter o mapa não é fazer a jornada. E você tem agora uma decisão para tomar. Você lembra do que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito? Não saíram todos. Você sabia que saíram apenas 1 em cada 5? Os outros 4 preferiram ficar na escravidão conhecida. O Midrash ensina que essas pessoas morreram na praga da escuridão, enquanto os egípcios não podiam ver. Por quê? Porque eles não queriam sair. Eles preferiam o conforto da prisão à incerteza da liberdade. Você vai continuar acumulando informação ou você vai atravessar de verdade? No próximo dia 24 de novembro, nós vamos abrir as inscrições para a Grande Travessia. É uma jornada completa de transformação da alma, atravessando os 7 portais comigo e com uma comunidade de pessoas que, assim como você, elas estão prontas para sair do Egito pessoal. Não é um curso rápido, é uma iniciação profunda. Você vai passar pelos 7 portais, você vai destronar os 7 faraós e você vai renascer do outro lado. Cada prática, ela libera uma camada. Cada portal abre um tesouro. Cada etapa te transforma em mais. E você vai no seu ritmo sagrado, porque cada alma, ela tem a sua velocidade de cura. E junto com a Grande Travessia, nós vamos fazer, pela primeira e única vez, um Black Friday, a Conexão Infinita. É uma oportunidade que nós nunca fizemos antes e provavelmente não faremos de novo. Se você sente que é hora de atravessar de verdade, mas você está cansado de saber o que fazer, mas não conseguir fazer. Se você quer aqueles 4 P's, paz, propósito,
prosperidade e plenitude. Tem um link na descrição para entrar na lista de interessados. Só quem tiver nessa lista vai ter acesso quando abrir. E as vagas são genuinamente limitadas, porque travessia de verdade não se faz com multidão, se faz com um grupo comprometido. No próximo vídeo eu vou te explicar por que 5.786 é o ano perfeito para fazer essa travessia, o ano que a gente está agora. Por que agora e não qualquer outro momento? Até lá, Shalom!